Péssimo momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse filme da Múmia, que basicamente é uma mistura de possessão demoníaca com o famoso body horror, né? Aquele terror corporal e o drama familiar. E aí a gente vai pontuar uma lacração bem assintosa, que pra mim existe um ataque gratuito ao cristianismo. Você pode dizer que foi uma linguagem, eu pontuei algumas coisas aqui, tá? Eu coloquei aqui 2 pontos positivos por minha parte em relação a esse filme, mas temos muitos problemas nesse filme da Múmia. Claramente, pra mim, tá? Claramente é um filme que ele é ancorado em termos de estrutura, desenvolvimento, construção de personagem no Exorcista. Então você foge do conceito de múmia, você usa o nome Múmia, mas apresenta um filme de possessão estilo Exorcista, tá? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Galera, vamos lá. Esse filme é ridículo. Esse filme é o pior filme que eu já vi em muito tempo aqui. Eu não lembro de um filme tão ridículo quanto esse aqui. Eu já previa. No comecinho do... Eu vi o cocô se formando, tá? Eu vi. E eu digo isso com propriedade, porque quando eu tô fazendo bicicleta lá no meu apartamento, eu fico na sacada e eu vejo as cachorrinhas fazendo cocô. Eu vejo a formatação, o início da obra. E aqui logo no começo, eu olhei pro Matheus e falei, tá, isso aí vai ser podre, hein, meu? Tô sentindo um negócio podre vindo aí e não deu outra. E você tem várias, né? Você disse isso que você não gosta de filmes de terror. Não, porque eu tenho argumentos, né? Aquele A Hora do Mal, eu achei legal. Não gostei do final, mas eu achei um bom terror. Mas aqui você tem uma bagunça e, claro, como não poderia deixar de ter um escárnio com o cristianismo. Pra mim ficou bem claro. Isso é a minha opinião, você pode ter a sua, tá? E como eu tenho que ser sincero com a audiência, eu vou falar o que você sente o negócio. Você tá assistindo a intenção, tá? Mas a gente vai falar bastante dessa podreira aqui que eu já devia imaginar, né? O trailer, eu lembro, o Carlão aqui no Esquadrão, rapaziada, vai ter a maldição da múmia, galera, o bagulho vai ser incrível, mas sinto muito. Bom, galera, antes da gente trazer aqui os pontos positivos, pontos negativos e a nossa nota, eu devo lembrá-los que a Linhagem Geek veste Berserk. Todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis lá na Berserk Club. O primeiro link aqui na descrição. Vocês podem adquirir as oversize, que são as que a gente usa aqui no canal. Adquirindo 5 oversize sai por menos de R$60 cada camiseta. E aí você aplicando o cupom Esquadrão Sem o Tio, esse cupom aqui que você tá vendo, ó, Esquadrão Sem o Tio, você tem desconto. Você pagando no Pix tem mais desconto e a cada compra que você faz, você adquire 10% de cashback para a próxima compra. Além das oversize que a gente usa, tem as camisetas mais finas, sem estampa, para o dia a dia, para trabalhar, que são as Tech Modal, e também as poliamida, que são camisetas especificamente para você treinar, mais arejadas, anti-odor, mais finas, mais frescas. Pra ficar em casa também são boas. Além disso, a Berserk lançou a nova coleção Old School, onde você tem oversize, você tem shorts, calças, regatas, vários modelos que vocês podem adquirir lá na Berserk. Então use o cupom Esquadrão Sem o Tio e faça sua festa com a Berserk. Vamos lá, galera, pontos positivos que eu encontrei, tá? Primeiro, eu gosto desse terror visual perturbador, tá? Me agrada sentir esse desconforto visual. Não é à toa que os filmes de slashers, os filmes de mutilação, os filmes de gore muito excessivo, são esses filmes que me provocam essas sensações, mas se bem feito, eu acho muito interessante, pra mim aqui, nesse filme da Múmia, esse terror visual, esse terror bem expositivo, ele fez sentido. Eu acho que em alguns momentos ele peca no exagero, mas pra mim conversa com o filme
tem algumas mortes que são bem legais, então preciso destacar. Se você gosta desse tipo de terror visual, pode ser que este quesito funcione pra você. É a única qualidade do filme. Única coisa interessante. Só. Isso. Eu não sou muito fã disso aí, não. Sabe? Daquela cena de arrancando a unha, de pele. Eu odeio isso aí. Mas aí eu não vou falar que é ruim porque eu odeio. Eu não gosto. É uma característica minha. Uma preferência minha. Mas é bem feito no filme. Mas isso aí, realmente, porque se dá essa repulsa, a intenção de você ter essa característica é dar repulsa. A galera se encolher. E eu não gosto, me dá repulsa. Então, a expectativa foi atendida. Mas é só. Eu vou colocar um outro ponto positivo, que é a direção do Lee Cronin, porque também me agrada esses filmes onde a estrutura do filme quase que em sua totalidade acontece no mesmo ambiente. Isso eu gosto, porque traz aquela sensação claustrofóbica, aonde você, dentro de uma casa, tem inúmeras passagens secretas e lugares apertados. Então, pra mim, a direção, quando ela tá nesse campo, ela funciona, tá? Então, o Lee Cronin, nessa parte, na direção, nesse aspecto, nessa construção dessa atmosfera mais opressiva, pra mim funciona. Então, eu vou destacar essa parte, principalmente quando envolve dentro da casa, tá? Ele é o roteirista do filme, sabe dizer, Gabriel? Porque se ele não for o roteirista do filme, a gente pode eximir ele de uma certa responsabilidade com a história que é ruim. Porque pode ser que ele não seja o roteirista, eu não sei se ele é o roteirista. Mas a direção eu achei bem interessante também. Você parece que trabalha com uma espécie de escassez de recurso ali também e tal. A casa é meio afastada, então tu fica meio sem saber o que fazer. Ele foi confirmamos aqui, ele é o roteirista. Então ele acabou. Acabou tudo. Você tem umas certas decisões de direção de algumas cenas legais, né? Nada inovador, mas legais. Só isso. Mas como ele assina o roteiro também, ele também faz parte desse lixo, aí é outra coisa. Porque o roteiro desse filme aqui, não sei se é o próximo tema que você vai puxar aí, Gabriel. Não, mas o roteiro entra no negativo. Não, que tem mais alguma coisa positiva? Não? Eu coloquei outro ponto positivo, que é a performance das crianças. Gostei, tá? Gostei da performance da Kate, que é a menininha. Tá Achei incrível a performance da menina. Isso sim, vai. Achei classe A. Gostei da movimentação dela. Ela realmente passa uma verdade que te perturba, juntamente com os irmãos. Gostei da pequenininha, da menininha ali, excelente. E gostei do moleque também. Eu acho que o elenco infantil tá bem. Os pais da Kate, eles também conseguem passar pra mim o terror de ver o que tá acontecendo. E também, quando você tem esses filmes que envolvem questões familiares, eles mexem comigo. E basicamente, esse filme da Múmia é a destruição total de um núcleo familiar por conta de uma possessão demoníaca. Só que, quando a gente fala de possessão demoníaca, aí vai entrar o grande problema. Porque a gente tá falando da múmia, mas, ao mesmo tempo, é uma possessão demoníaca. E aí, quando a gente fala de possessão demoníaca, o que faz... Qual que é a solução para uma possessão demoníaca? Vai entrar na questão do cristianismo. Fala aí, Matheus. Eu achei legal que a figura do pai não é mutilada. O pai ele age ali como um herói, um cara racional. Ele é um cara que tá ali tomando a frente. Eu achei isso legal, porque geralmente o pai, a figura masculina, a gente tem visto aí com a cultura woke que ele tem sido retratado da pior forma possível, né? E esse filme, ele eleva bastante a questão da figura paterna ali, Sim. que é o cara que tá indo atrás, é um cara que se coloca pra defender a família e tal. E isso pra mim é o grande ponto positivo disso aí. Muito bem, que também entra nessa performance. Gostei muito do pai também, tá? O cara manda bem. Galera, agora a gente vai entrar nos pontos negativos, e nos pontos negativos, obviamente, a gente vai falar de spoiler. Então, Gui, coloca o sinal de spoiler e vambora. Assim, o ponto negativo, galera, basicamente é o roteiro, tá? O roteiro, ele é muito irregular.
ele é mal ajambrado, como diria mamãe e vovó, ele é profundamente desequilibrado, e quando você trabalha com um filme em que você vai pra diversos pontos, então é Cairo, é Novo México, é Estados Unidos, e aí nesse roteiro ele acaba se confundindo, além de misturar múmia com possessão demoníaca, com body horror, saindo um pouquinho do conceito clássico do que é a múmia. Então, por exemplo, para muitas pessoas que gostam da história da múmia, vai se deparar com o filme do Exorcista. Então, esse é o grande problema do filme, né? E o que eu digo, o grande problema, porque eu não tenho nada contra você não querer colocar o cristianismo no meio do filme, certo? Apesar de você estar trabalhando com alguma possessão, né? Não tenho nada contra um ateu chegar e falar assim, eu vou fazer uma maldição, mas não tenho o cristianismo. Beleza. Só que o problema é quando o cristianismo faz parte dessa história. Então fica muito confuso. Principalmente quando tem algumas cenas que a gente vê. Eu lembrei muito do Exorcista Devoto nisso aqui. Sim. Lembrei bastante. Porque é aquele clássico do filme terror contemporâneo, o woke, que fala de maldição, ou até às vezes fala do demônio bíblico, mas a pessoa que é cristã na obra não consegue fazer absolutamente nada e ainda é humilhada. Humilhada. Então, isso já aconteceu mais de uma vez, a intenção fica clara no filme e eu senti essa raiva de tirar sarro. Porque hoje existe o racismo religioso, menos pro cristianismo. Pra todos, menos pro cristianismo. Que aí pode falar, né, que o cristianismo, que o evangélico é tudo idiota, que o católico é isso, aí não tem problema nenhum. Você sai aplaudido. E aqui é uma demonstração dessa mentalidade. Eu não tenho nada contra você fazer, eu vou fazer um filme com uma maldição de uma múmia no Egito que veio há 2000 anos atrás e tudo mais, e não vou colocar o cristianismo. Vou deixar isso se resolver, ou vou criar algo que vai resolver essa maldição. Acho legal. Mas quando você tem o cristianismo inserido na história, aí fica muito difícil, porque a múmia não é uma múmia, né? É o que o Gabriel falou, é um filme de possessão demoníaca. Exatamente. A múmia é só um negócio... Só o nome. Parece, sabe o que parece? Que o roteirista, que deve ser lacrate, eu vou colocar a múmia só pra falar, se o cristão reclamar, eu falo assim, então, mas é múmia. Veio antes. Só que aí, né, eu sou obrigado e eu jamais vou fugir da minha fé, entendeu? E você colocou o cristianismo dentro da tua história. E aí tem aqui a palavra da Bíblia, né? O que pode acontecer é o homem resistir e rejeitar ou endurecer o coração diante dela. Mas isso não significa que a palavra não alcançou nenhum lugar. A palavra alcança qualquer lugar e entidade. E se você é cristão, a criação do mundo já é criação de Deus. Então não adianta, foi antes de Jesus. O 3.000 anos. Já foi criado com essa ótica. Então, se você é cristão, não interessa se foi antes de Cristo ou depois de Cristo. Eu acho que esse trecho que eles passam no filme é justamente pra trazer essa justificativa, tá? Até conversei com os meninos aqui. Como a múmia, né? Eu não lembro o nome da múmia, era o nome Nashamsharim. Nasmarian, sei lá, alguma coisa Namariano. Nome podre também, né? Podre. Mariano Procópio. O que acontece? Em um determinado momento do filme, eles usam, né, em texto, falando que essa entidade, ela existe há mais de 3.000 anos, antes de Cristo, pra justamente já arrumar a cama da justificativa, caso haja este tipo de crítica que nós estamos trazendo aqui. E aí eu fiz algumas anotações. Por quê? Porque pra mim, eles usam o cristianismo como uma linguagem única e exclusivamente para ser inferiorizado, para ser reduzido, para ser rebaixado, para mostrar que não serve para nada o cristianismo ali dentro daquela situação, para ser humilhado. E aí, todas as figuras que permeiam o filme
que são visivelmente cristãs, elas sofrem consequências, todas. Das piores possíveis. Isso me deu raiva Todas. Das piores possíveis. Né? E aí, por exemplo, existe uma subversão clara dos símbolos cristãos, né? Onde, por exemplo, você tem a figura, né, de uma possuída. A menina, ela tá possuída ali. A menina está possuída, né? E existe um ritual de possessão. Tudo bem que é um ritual que não é um ritual cristão, é um ritual, Sim. né, egípcio. Tutancamônico. De Imhotep. Só que você... só que mesmo eles tentando fugir... Escaravelho e escambau. Mesmo eles tentando fugir do cristianismo, a menina, ela é raptada num jardim com uma fruta. Uma maçã. Onde uma mulher dá uma maçã e ela sozinha num jardim come a fruta. Então, simbolicamente, você tem tudo do cristianismo. Seduzida, ela é seduzida por uma figura ali. Exato. Então, assim, é tudo simbolicamente bíblico. Ok? E a gente tem também, por exemplo, nessa questão, ainda voltando rapidamente no roteiro, pra mim foi muito difícil aceitar quando os pais recebem a menina, porque a menina, ela é raptada quando ela tinha 5 anos e acho que 8 anos depois ela ressurge, encontram ela num sarcófago, né? E a menina tá com a pele toda dissecada, tá toda enrijecida, a unha comprida, toda descascada. A maquiagem achei incrível, tá? Maquiagem fantástica. A maquiagem é tão boa que depois que a múmia sai da menina e a menina tá normal, parece que ainda a menina é a múmia. E aí, o que acontece? Você olha pra tua filha naquele estado e você fala, vou levar ela pra casa? Não, né? Não vou levar ela pra casa. Fora o comportamento. Não vou levar ela pra casa. A menina claramente precisa estar num hospital. Aí levam a menina pra casa naquele jeito, vomitando, cuspindo, se mutilando. Levitando. Se mutilando. Aí o pai chega pra mãe e fala, eu acho melhor a gente levar a menina pra um hospital. É melhor ela tá lá, monitorada. Aí a mãe fala, você acha que eu não sou capaz de cuidar da minha filha? É ridículo isso. Esse diálogo não aconteceria. Isso é inaceitável. É assim, e você quebra a suspensão de descrença, porque assim, eu vou falar pro Gui botar qualquer foto da menina possuída. Imagina você vai pegar sua filha e ela tá assim. Olha aí, você tá vendo. Você sabe que ela não vai estar normal, né? E aí não é só a aparência, é o comportamento também. Então, por favor. O pai falar isso daí depois de ela entrar na parede e comer um escorpião. Ela dá uma cabeçada na avó no primeiro momento. Então, assim, isso daí foi muito difícil, tá? Muito difícil. Mas voltando pra questão do cristianismo, tá? Aí a gente tem aquela questão de, tipo, você tem símbolos cristãos, então você tem crucifixos, você tem... A avó religiosa. A avó que ora bastante, você tem o padre, mas aqui a fé, ela não resolve um problema. Ela tá ali para ser parodiada, para ser usada como uma coisa que não serve pra nada. Chacota. Como chacota, né? Então, quando a gente entra nessas questões, porque claramente a menina tá sendo possuída e no final, o que faz com que passe a maldição pro pai, né? É um ritual. E aí, novamente, entrando em um outro problema de roteiro, a policial lá, ela que faz o ritual, as palavras, como que ela aprendeu a falar aquilo do nada, né? E assim, do nada, fraquíssimo. Viu o vídeo uma vez e decorou. Galera, o último ato desse filme é uma briga de rua tão gigante, tão gigantesca, que eu falei, não é possível que isso... Eu não tava acreditando no que eu tava vendo no último ato. Foi uma das maiores brigas de rua. Se você é novo aqui no canal, briga de rua é quando a gente fala que tá valendo tudo. Sabe, briga de rua? Se o cara quiser pegar uma garrafa e quebrar, pegar um guarda-chuva, pegar um cano, ali, né, pegar um cano, é briga de rua, entendeu? Pode acontecer qualquer coisa. E o final desse filme é uma briga de rua
Nossa senhora, mas assim, é muito escroto. Muito escroto. Não dá mais pra você acreditar em absolutamente nada do que tá sendo contado. Nada. Além de uma certa previsibilidade, Sim. né? Porque claramente o filme conta pra você que a única forma de salvar a filha é através passando a entidade pra uma outra pessoa, então você logo já imagina que haveria um sacrifício e quem faz o sacrifício é o pai. Nesse ponto, eu coloco como positivo, achei muito legal o pai se oferecer pro sacrifício. Deixa eu só... Não, até isso você tem o fundamento do cristianismo. Do sacrifício, né? A base do cristianismo é o sacrifício. Então até isso, desde o início, se você for pensar bem, Matheus, no simbolismo simbólico, você tem o começo em que a menina tá no jardim, sozinha, é seduzida pra comer uma fruta e vira é amaldiçoada, e no final, pra você resolver e construir isso, é um sacrifício, porra, é a história do cristianismo inteira. Você vai do Gênesis ao Evangelho ali. Claro, então assim, não vem com um papinho que vem antes, que aqui não cola. E outra, você citou a Bíblia aí, historicamente, se falar isso que vem antes, é um argumento que o Gabriel usou, e eu acho que muita gente pode usar esse argumento pra defender o filme, mas é válido também dizer que o cristão também pode argumentar, porque em Atos, os apóstolos, eles evangelizaram cidades pagãs e eles realizaram exorcismos em pagãos. Sim. E funcionou. Sim. E funcionou. E o cara não sabia quem era Jesus Cristo. Depois ele é convertido, né, em Éfeso. Então, assim, o cara que faz isso aí, tentando usar esse argumento, beleza, ele pode usar esse argumento. Só que existe um contra-argumento pra isso daí. Então, é um beco sem saída. É muito mal feito. E outra, o ponto que me indignou, até comentei com o André, a cruz não resolve nada. O pau tá quebrando lá. Mas assim, pra mim ficou muito claro a utilização do cristianismo como uma linguagem pra mostrar qual foi a ideia da utilização do cristianismo nesse filme. Aqui, o cristianismo não serve pra nada. Sim, não funciona. Aqui ele não funciona, tá? Então assim, a avó da menina, ela é a mais cristã possível, ora pra caramba, e é a que mais apanha. Mas é castigada. É a que morre enforcada pelo próprio crucifixo. Isso aí foi absurdo. Então, aqui pra mim foi um ataque muito direto e gratuito ao cristianismo. Eu lembrei muito do James Gunn. Você percebe quando é proposital você fazer algo de chacota. Não precisava matar a avó enrolada no próprio crucifixo. Pra você dizer... Então aí você tem isso no próprio crucifixo. Ela usa o crucifixo como uma arma. E aí ela morre pra saber porque essa arma não funciona. Contra a maldição. Entendeu? Então, né? Pra mim é muito claro. É cheio de simbolismo esse filme. Tu falou do jardim, a morte da velha, que ele já reparou também que o personagem cristão é sempre caricato. Sempre. A senhora é toda caricata lá e tal. Toda beata. E toda caricata no sentido de usa umas roupas mais estranhas. No começo, quando mostra eles rezando na mesa, é até uma imagem meio sombria. A casa da velha é toda apagada. É sempre uma coisa caricata. Na morte da velha, ela morre igual o Judas, pô. Teoricamente, ela é enforcada com o próprio objeto. E depois ela cai da janela. E também o André trouxe a Bíblia aí, e na palavra fala que Judas ele morreu com as entranhas pra fora. Eles emularam a morte do discípulo que traiu Jesus numa velha cristã. Então assim, é um ataque gratuito e direto isso aí. E excluindo isso, pra mim é classe A quando ela é devorada. A cena é animal. Porque ela é enrolada no crucifixo, e depois é arremessada da janela abaixo, ela cai no carro. Toma um combo. Ela cai no carro, e aí os coiotes puxam ela e devoram ela viva. É um fatality ali, mano. Meu, eu achei a cena muito boa, muito boa. Então assim, excluindo esses pontos negativos, trazendo esses pontos positivos no contexto técnico do filme, pra mim, esse filme, ele é ruim, e eu dou a nota 4. Pra mim, a nota é 1. Pra esse filme. E só pra me despedir, fora que já que a gente tá falando de spoiler, fora que o corpo dela também ela é humilhada depois de morta. A velha. Vira um Resident Evil. Não, ela vira Resident Evil, pega a dentadura dela, cai em cima, ela é destruída. Eu terminarei
né, com o Salmo 139, que diz o seguinte: ninguém pode se esconder de Deus, nem das alturas, nem nas alturas, nem nas profundezas, nem nas trevas. E se ninguém se esconde de Deus, também não há realidade que escape ao seu juízo e à sua verdade. E não tem, só pra finalizar, isso era muito antes. Não tem, tá, querido? Então, eu tô fazendo isso porque... olha, lá veio, né? Porque aí vem, lá veio um cristão chato. Eu tô fazendo isso porque claramente o filme debocha da minha religião. Que nota você dá, Matheus? 0. Pra mim é o pior filme que eu assisti na minha vida no cinema. É pior do que o Corvo. E fora isso, é ridículo o filme todo também. O terceiro ato é ridículo, tempestade de ar. Só faltava aparecer o Thor ali em alguma hora. A areia não entra no olho de ninguém, né? Não entra. Tu tá numa tempestade de areia, não entra na boca, no olho. Eu falei pro Gabriel e pro Matheus no terceiro ato. Falei, bom, tem que aparecer o Thor aí, né? Porque É só o que o falta. Thanos, porque é um negócio muito bizarro. Esse filme, pra mim, ele é pior do que aquele da Netflix. Lembra da Netflix? O terror que só tinha personagens negros no filme? Ah, Da mulher? é, sei. Ele é pior do que esse filme. É. Galera, coloquem aí nos comentários a sua opinião, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.